Sirenes soaram em Israel, alertando sobre fogo disparado do Líbano para o centro e norte de Israel. Os militares disseram que dezenas de projéteis haviam sido lançados. O gabinete de Netanyahu disse que um drone teve como alvo a casa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, na cidade costeira mediterrânea de Cesareia, embora nem ele e nem sua esposa estivessem na casa. O governo israelense disse que um dos drones enviados para atacar Israel teve como alvo a casa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na manhã de sábado, 19 de outubro, embora não tenha havido vítimas, já que o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, havia prometido que o Hamas continuaria sua luta após a morte do mentor do ataque mortal de 7 de outubro do ano passado. O ataque ocorre no momento em que Israel considera sua resposta esperada a um ataque iraniano no início deste mês, intensifica suas ofensivas contra terroristas do Hamas em Gaza e do Hezbollah no Líbano. Tropas israelenses aparentemente encontraram o terrorista Yahya Sinwar, sem saber que haviam identificado o indivíduo, durante uma batalha feroz no sul da faixa de Gaza na quarta-feira, apenas para descobrir posteriormente que o corpo nos escombros era do homem mais procurado por Israel. Autoridades e civis israelenses celebraram a morte do indivíduo como um acerto de contas, pouco mais de um ano, desde que os terroristas do Hamas atacaram e mataram cerca de 1.200 pessoas em Israel e sequestraram outras 250 em um ataque que chocou o país, mas não o mundo, já que muitas nações passaram a apoiar os ataques. Inclusive o Brasil passou a criticar a vítima, Israel. Líderes israelenses também apresentaram a morte como um ponto de virada na campanha para destruir Hamas, instando o grupo terrorista a se render e libertar todos os 100 reféns ainda em Gaza. Nem Netanyahu nem sua esposa estavam na propriedade no momento do ataque e nenhuma vítima foi relatada. A residência estava localizada na cidade costeira do norte de Cesareia. Respondendo ao incidente, Netanyahu fez um vídeo compartilhado nas redes sociais dizendo, abre aspas, "Bem, 2 dias atrás, nós eliminamos Yahya Sinwar, o gênio terrorista. Nós o eliminamos e estamos continuando nossa batalha com outros terroristas representantes do Irã. Nós vamos vencer esta guerra." Feche aspas. A guerra de Israel com Hamas, o grupo terrorista libanês, se intensificou nas últimas semanas após a morte do principal líder, o secretário-geral Hassan Nasrallah. O Hezbollah disse na sexta-feira que planejava lançar uma nova fase de combate, enviando mais mísseis guiados e drones explosivos para Israel após o fim de Sinwar. Em 1º de outubro, as forças de defesa de Israel identificaram aproximadamente 180 projéteis direcionados contra o território de Israel, emitindo alertas constantes para que as pessoas deixem seus prédios, vilas em partes do Líbano e buscassem abrigos. Os combates deslocaram mais de 1 milhão de pessoas, incluindo cerca de 400 mil crianças em toda a região. O ataque direcionado contra a residência de Netanyahu foi uma resposta contra a morte de Sinwar? Sim, a nação que aplica a lei de talião do olho por olho e dente por dente é nada mais e nada menos que o Irã. Mas como isso foi possível? Ao menos 5 drones do tipo Shahed-101 foram usados para atacar a residência de Netanyahu, o mesmo drone que Teherã fornece para a Rússia atacar a Ucrânia, com o canal 12 de Israel citando altos funcionários sem ataques contra a casa de Netanyahu. No entanto, quase todos os drones foram abatidos, inclusive por helicópteros, mas um acertou a região da casa de Netanyahu. Durante o ataque, uma imagem impressionante mostrou um helicóptero israelense sobrevoando Haifa em busca de um drone kamikaze, porém o drone estava bem atrás e quase colidiu com o helicóptero. A morte de Sinwar é um golpe devastador para o Hamas, mas o grupo, que recebe apoio do Irã, provou ser resiliente às perdas passadas de líderes. O Hamas ainda não respondeu ao anúncio israelense, mas de sua missão nas Nações Unidas. Isso seria o suficiente para aplicar sanções consideráveis contra a própria missão e o país pela ONU, mas a ONU não fez nada. Netanyahu disse que Israel continuará lutando até que todos os reféns sejam libertados e que manterá o controle sobre Gaza por tempo suficiente para assim garantir que o Hamas não se rearme.
e uma ocupação efetiva que aumenta a possibilidade de meses ou até anos de combates contínuos. Sinwar foi líder do Hamas dentro da faixa de Gaza por anos. Ele foi elevado à posição de liderança máxima do grupo em julho, depois que o seu antecessor, Ismail Haniyeh, foi morto e terroristas do Hamas correndo de prédio em prédio na cidade mais ao sul de Gaza, Rafah. As tropas tentaram atirar neles antes que corressem para dentro de um prédio. Um drone, então, do exército israelense foi lançado para vasculhar uma sala destruída por um tiro de canhão Merkava. E um homem estava sentado em uma poltrona com o rosto coberto com um pano, possivelmente para esconder sua identidade. Era Sinwar, o planejador do ataque contra Israel em 7 de outubro. Foi então que os militares israelenses dispararam o último projétil contra o prédio, causando seu colapso total e eliminando o líder terrorista Sinwar. Junto do terrorista morto, foi encontrado um colete à prova de balas, granadas e 40 mil shekeles, cerca de impressionantes 16 mil dólares. Como já sabem, tem outro canal dedicado a assuntos de geopolítica e defesa que ainda não foi restringido pelo YouTube. Então dê um apoio, visite o canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.